Olá, seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e hoje na aula de Direito do Consumidor estudemos os princípios e direitos básicos do consumidor. Há dois artigos importantes para esse estudo que são os artigos 4º e 6º do CDC. Ali há uma série de princípios e direitos, mas nem todos eles devem ser objeto de estudo para o exame de ordem. Não que eles não tenham importância, mas não são princípios e direitos típicos do consumidor, mas princípios que se aplicam a todas as áreas, como o princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, direito à saúde, integridade física. Então, não é que eles não tenham relevância, pelo contrário, são muito importantes, são direitos fundamentais da pessoa humana. Mas quando se pensa no Código de Defesa do Consumidor e em questões que poderiam ser formuladas dentro do exame de ordem, nós temos alguns pontos, alguns princípios, alguns direitos que nós devemos focar o nosso estudo. A começar pelo princípio da vulnerabilidade previsto no artigo 4º. Vamos para o slide? O artigo 4º traz a seguinte informação: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, a proteção dos seus direitos econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como transparência e harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. E aí já no inciso 1º, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. O princípio da vulnerabilidade, então previsto aqui no inciso 1º do artigo 4º, ele é aplicável a todos os consumidores. Todos os consumidores são vulneráveis. O que se tem é que o fornecedor é ele que tem o monopólio, é ele que tem a plenitude da escolha do consumidor. É ele que vai escolher o que, como e quando será consumido. Toda a produção, toda a idealização de um produto ou serviço decorre do fornecedor. O consumidor só resta atender essas predisposições feitas pelo fornecedor. Então, se você chegar numa concessionária de veículos e pedir, por exemplo, um carro rosa ou amarelo, ele fala: não, eu só tenho aqui o preto, o branco, o prata e um azul. Ele não tem outras opções. E só você poderá escolher dentre as opções que ele colocou no mercado e que, inclusive, de alguma forma manipula esse mercado para que a gente possa escolher. Então, como há um desequilíbrio na relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor vem para tentar reequilibrar essa relação. Não é colocar o consumidor em posição de vantagem, não é trazer o consumidor de uma forma a desequilibrar a relação, mas como de fato ela é desequilibrada, ele tenta reequilibrar. Há algumas décadas, o consumidor podia chegar num alfaiate, por exemplo, e escolher: eu quero esse tecido, essa costura, essa linha, media perfeitamente ao corpo da pessoa. Então havia um equilíbrio, muitas vezes até economicamente, aquele cliente era mais forte, mais rico do que o próprio fornecedor. Diferentemente de hoje, em que você tem uma produção em série, desde da produção, da oferta e comercialização, tudo é em série. Você já não tem mais esse equilíbrio na relação. Quando você chega para comprar, então, numa rede, um terno, por exemplo, você nem sabe muito bem como foi produzido aquilo, como foram feitas as costuras. No máximo dá para fazer pequenos ajustes ali ao seu corpo, mas são muito pequenos. E você então tem um desequilíbrio. Tente, por exemplo, chegar num supermercado e peça desconto, ou fale que vai pagar semana que vem. A pessoa até dá risada da sua cara, mas isso há algumas poucas décadas era plenamente possível. Você chegar lá na mercearia do bairro, tinha a caderneta, você marcava ali e quando ia pagar, mês que vem, daqui 2 semanas, você tinha um equilíbrio muito maior nessa relação. Então, por conta desse desequilíbrio, é que se reconhece a vulnerabilidade do consumidor. E todos os consumidores são vulneráveis. Professor, mas será que algum empresário rico, ele é poderoso, apareceu na lista dos 100 maiores empresários do mundo, ainda assim ele é vulnerável?
É vulnerável, porque a vulnerabilidade não depende só da questão econômica, mas também da questão técnica. Então, se nós imaginássemos um grande empresário, muito rico, muito poderoso, indo comprar uma maçã, ele sabe como foi produzida aquela maçã? Se foi usado agrotóxico, se foi usado um agrotóxico que é proibido, se teve ali no transporte dele o acondicionamento correto disso, como ele foi exposto. Tem uma série de implicações técnicas decorrentes dessa compra da maçã. E ele é vulnerável tecnicamente. Às vezes não economicamente, mas como nesse caso, tecnicamente. Mesmo, por exemplo, uma pessoa que projetou um avião. Então ele trabalha na Embraer e projetou aquele avião. É um engenheiro. E ele vai andar num avião daquele numa das companhias aéreas aí. Quando ele chega para andar, ele sabe como foi projetado aquele avião. Mas ele sabe se estão fazendo a manutenção como diz o manual, se abasteceram aquele avião como diz o manual, ele está vulnerável. Por conta dessa vulnerabilidade, então, não só a própria lei, a partir de agora, o artigo 4º e assim todos os artigos seguintes do CDC vão levar em consideração isso, como também, quando o juiz for aplicar num caso concreto, ele deve reconhecer essa vulnerabilidade. Um exemplo dentro da própria lei. O código fala que num contrato de adesão, quando houver dúvida, deve-se interpretar favoravelmente ao consumidor. Ora, é uma decorrência desse princípio da vulnerabilidade a necessidade de interpretar um contrato que esteja ali ou omisso ou com alguma contradição em benefício do consumidor. Outro princípio importante que também consta aqui do artigo 4º e também 6º do Código de Defesa do Consumidor é o princípio da boa-fé. Aqui nós temos a boa-fé objetiva, porque lá no direito civil vocês vão encontrar em vários momentos a boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é aquela que depende da consciência da pessoa. Isso é muito comum nas ações de uso capião. Para que a pessoa possa obter ao uso capião de um imóvel, ela tem que estar de boa fé. E aí ela tem prazos reduzidos. Não que o uso de capião de má fé não exista, mas aí os prazos são maiores. Então, quando está de boa fé, o prazo é reduzido. E isso é um elemento da consciência da pessoa acreditar que é verdadeiramente a proprietária do imóvel por razão daquela posse que ela tem. Ela fez um contratinho de gaveta, um contrato particular de compra e venda e achou que era verdadeiramente o proprietário, mas não era. Tinha uma outra pessoa que é verdadeiramente o proprietário desse imóvel. Ora, se ela gozou de determinado tempo, ali, um período aquisitivo, ela vai ter direito ao uso capião desse bem. Mas isso é a boa-fé subjetiva, é acreditar que aquilo era verdade, de que ele era o verdadeiro proprietário da coisa, o verdadeiro, teria o direito sobre a coisa. No nosso caso, com a defesa do consumidor, a boa-fé é objetiva, é o dever de lealdade, de honestidade, probidade, de ser verdadeiro naquela relação. E isso é extremamente importante. Entendam, violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma. Porque quando você viola uma norma, você está violando um dispositivo da lei. Quando você viola um princípio, você está violando todo o ordenamento jurídico, todo o conjunto de normas, todo o CDC. E por isso que é possível, numa aplicação num caso concreto, se você violar um princípio, pode até contrariar uma norma. O que eu quero dizer com isso? Imaginem, por exemplo, nós vamos estudar em aulas futuras o direito ao arrependimento. Vocês talvez já tenham estudado isso e talvez se lembram pelo menos superficialmente sobre o direito de arrependimento. O consumidor que comprar um produto fora do estabelecimento comercial pode se arrepender no prazo de 7 dias. Bom, essa é a norma, é a regra. Mas imaginem um consumidor que ele está agindo de má fé, que é ao contrário da nossa boa fé objetiva. Ele está sendo desleal, desonesto. Ele recebe o produto e aí liga lá pro fornecedor falando que quer trocar. Então o que ele fez? Ele comprou um livro, recebeu o livro,
Aí lá em 2 dias ele lê o livro e dentro desse período de 7 dias fala, olha, eu me arrependi, não quero mais esse livro. Aí o fornecedor, ei, vou ter que trocar, né? A pessoa tem direito ao arrependimento, comprou pela internet, tem direito de arrependimento. Aí devolve o livro e ele fala, eu quero outro livro, traz um segundo livro. Aí novamente ele tem uma leitura rápida, em 2 dias ele lê o livro e fala, me arrependi de novo, quero um outro livro. E assim vai procedendo. Olha, o fornecedor teria um problema imenso se as pessoas agissem dessa forma desonesta. Quebraria as empresas. Porque vários produtos você pode consumir em curto tempo e se arrepender. Bom, o que essa empresa pode e deve fazer? Ela faz um cadastro. Muito bem, cliente, o senhor se arrependeu? Tá bom. Vamos trocar. Vamos devolver o seu dinheiro, vamos trocar o produto. Na segunda vez, olha, vamos trocar. Na terceira vez, ela pode falar, não vamos trocar. Como não? Eu tenho direito ao arrependimento? Eu comprei esse livro, quero trocar? O senhor está agindo de má fé. E a má fé se sobrepõe à norma. Então, a norma mandava trocar em 7 dias, mas como está agindo de má fé, não aplica aquela norma. E isso vale para várias relações de consumo. Imagine num seguro, você omite que tem uma doença pré-existente, omite uma informação essencial para que a seguradora possa decidir se vai prestar aquele serviço ou por quanto vai cobrar aquele serviço. Se houver essa omissão ou uma informação falsa, isso configura então a má-fé e consequentemente desfaz a norma. Se a norma mandava indenizar, não vai indenizar porque agiu de má-fé. E isso é importante porque é um princípio, é um direito da boa-fé que não afeta somente o fornecedor, mas também ao consumidor. Ambas as partes devem agir de boa-fé. É claro que o consumidor também pode então se valer desse direito. Se o fornecedor de alguma forma induziu o consumidor a erro, está violando o princípio da boa-fé objetiva. É muito comum visitar aqueles apartamentos, modelo. Então você vai lá num apartamento, quer comprar aquele apartamento e lá tem um apartamento modelo. Aí você vai lá e visita. Aí você fala, nossa, que quarto bom, coube a cama, cabe um armário, cabe um criado mudo, cabe isso, que aquilo. E aí você compra. Quando você recebe o imóvel, você quer colocar aquelas mesmas coisas. E fala, nossa, mas não está cabendo nem a cama direito aqui. Como vai caber o armário e os outros móveis aqui? E você fala, não deve estar com a medida errada. Aí você leva uma fita métrica naquele apartamento modelo que fica lá no andar térreo e está igualzinho o seu. Você fala, o que tem de errado aqui? Aí você descobre que aquela cama não é uma cama modelo padrão. Eles criaram uma cama menor para aparentar caber a cama e você tem um espaço grande para circular. Mas se você for fazer isso no seu quarto, não só gastará uma fortuna, como também, às vezes, nem vai caber na cama, porque é uma cama feita para alguém muito pequeno e você não caberia na cama. Viola a boa-fé. E essa violação, então, dá ensejo a, eventualmente, uma reparação de dano ou pode configurar até um vício na prestação do serviço ou um vício naquilo que lhe foi informado sobre o produto. Às vezes o vício, então, não está no produto em si. Nesse caso da informação que lhe foi passada por aquela mensagem publicitária de que caberia as coisas, quando você mediu, está tudo certo, ou seja, o vício não está no apartamento, mas na mensagem que lhe foi transmitida e que você acreditou que caberia as coisas. Tá bom? Então, 2 princípios importantes. Princípio da vulnerabilidade, há um desequilíbrio na relação que precisa reequilibrar, e aí a lei e a interpretação, no caso concreto, vai tentar restabelecer isso. E princípio da boa-fé objetiva, que afeta as 2 partes. Tanto o fornecedor quanto o consumidor devem ser honestos, verdadeiros, prestar as informações corretas para também não desequilibrar essa relação jurídica. No artigo 6º, existe também um direito básico do consumidor muito forte,
e que, se for cobrado no exame de ordem, provavelmente é ele que vai ser cobrado, que fala da inversão do ônus na prova. Então, no artigo 6º, inciso 8 do CDC, traz essa ideia. Vamos ler juntos. São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Notem aqui, então, que a gente está falando de um processo civil e, como vocês sabem, no processo civil, o ônus da prova cabe a quem alega. Então, alegou, vai ter que fazer o ônus da prova. Seja o autor alegando um fato constitutivo do direito ou o réu, quando vai alegar um fato extintivo ou modificativo do direito. Mas cabe o ônus da prova a quem alega. Aqui no CDC, ele está invertendo essa lógica. Está falando, mesmo que o consumidor entre com a ação, quem vai ter que fazer a prova é o fornecedor. É claro, o consumidor ainda vai ter que provar o nexo de causalidade. Por exemplo, de que adquiriu aquele bem naquele fornecedor. Mas não necessariamente que o vício ou que o defeito é ou não responsabilidade do fornecedor. Então, o nexo de causalidade ele tem que fazer a prova. Outra coisa é a existência do vício ou do defeito. É isso que dá para ser invertido o ônus da prova. É essa a ideia que o código traz. E ele fala o seguinte, olha, haverá a inversão do ônus da prova e que o juiz pode inverter esse ônus da prova. Mas prestem atenção nessa expressão pode, porque isso não é um direito do juiz. Uma vez constatados os elementos aqui, ele deve inverter o ônus da prova. Não é uma mera faculdade do juiz, então, mas um dever do juiz, uma vez verificados esses dois elementos, de inverter, sob pena de um recurso sobre isso. Não é um mero ato discricionário do juiz, mas ele tem que motivar. Olha, verificou um elemento, verificou o outro, ele tem que inverter. E quais são esses pontos que o juiz deve verificar? Primeiro, a verossimilhança dessas alegações, ou seja, de que a alegação é verossímil, parece ser verdade. A narrativa dele, a narração dos fatos levam a alguma consequência. Se eu chegasse e falasse, não, olha, eu fui ao supermercado, comprei uma caneta, eu fui utilizar essa caneta que eu comprei e ela não funcionou. E por conta disso, estou em depressão profunda. Olha, até parece ser verdade que você foi comprar uma caneta, que você chegou em casa e que a caneta não funcionou. Mas não tem uma lógica você entrar em depressão profunda porque a caneta não funcionou. Então não parece ser verossímil. Não que você já perdeu o processo, vai poder produzir provas, mas talvez o juiz não inverta o ônus da prova. Você vai ter que fazer essa prova aí, porque senão para o fornecedor ficaria muito difícil. E o segundo elemento é hipossuficiente. Ele não fala agora em vulnerabilidade, mas hipossuficiência. E pode ser uma hipossuficiência técnica, jurídica, econômica. Então, qualquer fragilidade que o consumidor tenha para fazer aquela prova, o juiz inverte. Então, você comprou um produto lá qualquer e agora tem que provar que ali aquele produto estava estragado, que na fabricação houve a inclusão de algum elemento que alterou ele. Puxa, como que você vai fazer essa prova técnica? Você não tem nem acesso à indústria dele. Mas o fornecedor tem acesso à sua indústria e poderia produzir uma prova pericial muito mais fácil que o consumidor. Então a lógica é inverter o ônus da prova. Então identificou a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, o juiz deve inverter o ônus da prova. Legal, professor, mas em que momento há a inversão do ônus da prova? Bom, isso pode acontecer em vários momentos. Pode acontecer na própria citação, o juiz já coloca essa advertência que há a inversão do ônus da prova. Pode ocorrer na fase saneadora do processo, então depois que foi apresentado a inicial, a contestação, a réplica, o juiz vai estabelecer ali quais são os pontos controvertidos, vai pedir para as partes especificarem as provas e nesse momento ele pode falar a quem cabe fazer determinada prova. E ainda o juiz pode definir essa inversão do ônus da prova na própria sentença. Então pode ser na citação, na fase saneadora e na própria sentença que o juiz especifica essa inversão do ônus da prova.
Nós falamos então alguns princípios e direitos básicos dos consumidores específicos da relação de consumo e que em geral são cobrados no exame de ordem. E um outro detalhe importante é o artigo 7º, que traz a seguinte redação: os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como os que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Vejam que aqui o código quis acrescentar novos direitos. Então, se por um tratado ou uma outra lei se criar um novo direito, isso se soma ao Código de Defesa do Consumidor. Mas essas normas não podem diminuir o Código de Defesa do Consumidor, só podem acrescentar. Isso porque o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor fala que o Código de Defesa do Consumidor é de ordem pública e interesse social. E mais, o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, traz até um aspecto constitucional ao direito do consumidor, quando prevê a necessidade de criação, no artigo 5º, que trata de direitos e garantias fundamentais, a necessidade de criação dessas regras consumeristas. Então, é possível alterar o Código de Defesa do Consumidor? Sim, a benefício do consumidor e não em seu malefício, de modo a retirar direitos. Da mesma forma, então, no artigo 7º, pode tratados acrescentar esses direitos, outra legislação ordinária, regulamentos e assim vai. Tá bom? Bom, nos vemos na próxima aula, trataremos sobre responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Até mais!